Não, gente, a Carla Dias não é trouxa. Ela não está fazendo papel de trouxa. Esse é o tema de hoje, desse vídeo, em que a gente vai falar sobre o que está acontecendo no Big Brother, no relacionamento de Carla Dias e Arthur, que se conheceram lá dentro do programa. Arthur deu muito em cima da Carla. Carla no início não queria e tal, e a Carla aceitou. Desde que ela aceitou, vamos botar assim, os galanteios de Arthur, ela resolveu dar uma chance para aquilo ali, para aquela pessoa, para aquele possível relacionamento. Desde que isso aconteceu, o Arthur, obviamente, né, como boa parte dos homens, depois que conquista o seu objetivo, ele dá aquela esfriada básica, né, de tipo, não preciso mais, já conquistei, não preciso mais me empenhar em conquistar. Posso ser o babaca que eu normalmente sou. E aí, por conta disso, a internet vem questionando muito a postura da Carla. Inclusive, torceram muito e votaram muito para que ela fosse pro quarto secreto, no paredão falso, porque acreditava-se que lá ela iria ver o Arthur falando o que ele falava dela pelas costas. E que ela iria acordar desse pesadelo, vamos colocar assim, desse sonho que não existe, que ela iria acordar, ia voltar pra casa do Big Brother pistola, indignada, como diria Gil, e ela iria, tipo, botar pra quebrar com o Arthur. Ela ia ficar puta com ele, ela não ia mais olhar na cara dele, ela não iria mais ficar com ele, enfim. Só que o que aconteceu foi completamente ao contrário do que a expectativa da internet. A realidade foi outra. Carla voltou, ajoelhou e pediu Arthur em namoro. Ela fez uma cena ali que, como boa atriz que ela é, aquilo ali tem muito de encenação. Não que ela tenha fingido. Não estou ainda afirmando isso. Mas tem muito de cena, de jogo de cena ali, de teatro, de novela, que ela conhece muito bem. Afinal, ela é atriz desde os 2 anos de idade. E ela tem 30. Então são 28 anos de carreira que a garota tem. E ela sabe muito bem fazer isso. E aí vem um outro ponto nessa questão, que é uma parcela da internet que acredita que Carla está encenando. Que a Carla foi o tal do quarto secreto, viu as coisas que ela viu, assim, do Arthur diretamente. Ela não viu o que a gente estava vendo enquanto ela estava na casa e que ele falava por trás, sabe? Ela viu muito mais as outras pessoas falando dela do que o Arthur especificamente. O Arthur tava muito ainda sobre aquela coisa de tipo, porra, ela saiu, que merda. Será que eu tenho culpa? Será que eu não tenho? Ele tava muito nisso. Então a gente... não foi o que a gente estava esperando. Não foi o que as pessoas queriam que ela visse. Mas ela viu alguma coisa ali que poderia chamar a atenção dela. Afinal, ela estava do lado... Ele estava do lado de pessoas que estavam descendo o cacete nela após a saída dela, como Projota e Vitube. E ele não se levantou, ele não pontuou assim, tipo, para, não fala isso dela porque eu não concordo, eu não gosto. E isso, para muitas pessoas, seria o suficiente para ela já não querer olhar na cara dele, só pelo fato dele não ter se posicionado contra o que as outras pessoas estavam falando para ele sobre a Carla. E ainda teve, quando a volta dela aconteceu, teve toda aquela cena romântica de novela, de Romeu e Julieta, que revoltou a internet. E desde então as pessoas estão falando que ela é trouxa. Inclusive a própria edição zoou a Carla na semana passada, na terça passada, em 3 quadros diferentes que acontecem no programa de eliminação. Ela foi zoada de trouxa a edição inteira da última terça, do último paredão, do último programa ao vivo de eliminação. Essas pessoas estão culpabilizando a Carla sobre o que ela está vivendo, sobre o fato dela estar nesse relacionamento com o Arthur. Sim, ok, é escolha da pessoa. Eu escolho estar num relacionamento ou não estar. Eu escolho continuar ou terminar. Assim como o outro também tem a escolha dele de continuar ou não no relacionamento, de terminar ou não aquele relacionamento. Só que as pessoas estão jogando toda a responsabilidade em cima da Carla. Tirando o fato de que ela pode estar atuando. Porque ela pode estar atuando. Ela pode entender muito bem do jogo e saber que as pessoas gostam do papel de vítima. E não só do jogo. Só entender um pouquinho de dramaturgia, de roteiro.
que as pessoas ficam do lado do oprimido, as pessoas costumam ficar do lado da pessoa que é prejudicada, vamos botar assim, da vítima, no geral. Só que nesse caso nós estamos vivendo ali vamos partir do princípio de que ela não está atuando, ok, gente? Vamos partir do princípio que ela realmente está apaixonada pelo Arthur. Ou que ela, pela carência, não digo nem apaixonada, mas pela carência ali do jogo, de você estar muito tempo isolada e tal, não sei o quê. É bom ter aquela pessoa ali pra dar uma aliviada, seja, digamos assim, no estresse físico, como no emocional. Se bem que o Arthur não faz muito bem pro emocional dela, não alivia em nada o emocional dela. Mas vamos botar assim, na questão ali das coisas práticas, sabe? De descarregar as tensões, de dar aquela aliviada, se é que vocês me entendem. Então, vamos partir desse princípio de que ela realmente está envolvida nessa história, está envolvida por ele, e não que ela está atuando. Partindo deste ponto, gente, não culpem a mulher, não culpem o fato de ela estar sendo trouxa. Ah, ela é trouxa, ela é... Não, gente, ela não é trouxa, ela é vítima de um relacionamento abusivo. Sim, ela tem escolha pra caralho, mas por mais... E aí a internet fala, né? Cara, ela é linda, ela é atriz global, cacete A4, a mulher é foda, a mulher não precisa de um babaca escroto como aquele do lado dela. Ela, cara, não precisa passar por isso. Realmente, ela não precisa passar por isso, como eu também não precisava passar por isso nas vezes em que eu estive. Sim, nas vezes, no plural. Eu já contei algumas vezes, né, até uns destaques salvos aqui no meu perfil, em que eu falo sobre um relacionamento abusivo, que esse eu tinha consciência já há muitos anos de que ele era abusivo, quando ele ocorreu. Eu quase casei com essa pessoa, foi o cara, eu digo que, sem sombra de dúvidas, o meu primeiro amor, assim, a pessoa que eu amei, falei, cara, eu quero passar o resto dos meus dias com ele. E eu vivi um relacionamento extremamente abusivo, em que ele tinha as minhas senhas de e-mail, Orkut e afins. Ele entrava pra ver pra quem que eu tinha mandado e-mail. Ele entrava no meu Orkut pra ver os recados que eu recebia, os scraps que eu recebia enquanto eu tava na faculdade. Ele tava no trabalho, ele tava com acesso à internet e eu não. E aí ele via e me mandava mensagem ou me ligava e perguntava: quem é fulano que deixou o recado pra você? Tá, é meu colega, meu amigo, seja lá o que for, mas que recado que eu nem vi ainda. Então, quando eu terminei, quando eu consegui sair desse relacionamento, fiz muita terapia e eu entendi, ao longo do meu processo terapêutico, de que eu vivi um relacionamento abusivo. Só que eu terminei esse relacionamento em 2008. Em 2009 eu conheci uma pessoa, quando eu já estava envolvida com essa pessoa foi quando eu fui pra terapia. Voltei pra terapia, né? Porque eu já tinha feito terapia quando eu era adolescente. E aí eu voltei em 2009 e foi mais um relacionamento abusivo. Que eu só me dei conta agora, em dezembro de 2020, janeiro de 2021. Foi nesse intervalo ali que eu... No recesso de final de ano, basicamente, que eu me dei conta de que era um relacionamento abusivo. E eu tô falando de 12 anos de uma história, entre idas e vindas, em que eu era a louca, eu era descompensada, eu era histérica. E isso não é assim, a pessoa falando, brigando, apontando o dedo na minha cara. Não! É a pessoa falando num tom de voz neutro, normal, me chamando de histérica, me chamando de louca, assim, em que, no tom passivo-agressivo, em que você acha que você é responsável mesmo por isso. Eu escutei ele me dizer que ele não ficou comigo porque eu empurrei ele para os braços de outra. Cara, desculpa, não fui eu que passei a mão no telefone e falei pro irmão dele, tá, eu quero conhecer a mulher que você vai me apresentar. Sabe, as minhas escolhas podem ter tido consequências, com toda certeza. Mas não fui eu que fiz ele aceitar, conhecer uma mulher, namorar com essa mulher. Eu não tenho a menor responsabilidade sobre as decisões que ele toma na vida dele. E ele passou anos jogando isso na minha cara. E há pouco tempo, assim, deve ter 6 meses que ele jogou isso na minha cara de novo, em que eu empurrei ele para os braços de outra mulher. E eu era culpada de tudo, eu era responsável por tudo, eu era a única responsável pelo nosso relacionamento não ter dado certo, eu que fui a filha da puta, eu que fui, sendo que, assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas só dando um exemplo pra vocês, enquanto eu tava com ele lá em 2009,
Ele marca de ir a Petrópolis comigo. Pra quem não conhece, quem não é do Rio de Janeiro, é na região serrana aqui do Rio, mais ou menos a 1 hora e meia da capital. É uma cidade muito bacana, muito bonita, em que, enfim, a família real tinha casa lá, e a Petrópolis, justamente por isso, cidade de Pedro, esse é o significado, né, do nome Petrópolis. E aí ele tinha marcado comigo da gente passar o dia em Petrópolis, era um domingo e ele ia passar cedo na minha casa pra me buscar. Eu acordei, liguei pra ele, do tipo, e aí, acordou, não acordou? Porque, né, vai que perdeu a hora. E ele tinha muito disso, de ainda mais no domingo, final de semana, de perder a hora. E aí ele não me atende, e aí eu insisto, aí ele me manda uma mensagem dizendo que ele já tá saindo, mas que atrasou um pouco, enfim. E quando ele chega pra me buscar na minha casa, eu olho pra ele e falo assim, cara, que roupa é essa? Ele tava com uma blusa que, assim, não era o menor estilo dele. E ele, não sei o que, é a minha roupa. Eu falei, cara, essa roupa não é sua, não combina com você. E aí ele desconversou, enrolou, obviamente ele não falou ali de primeira, porque não ia estragar o passeio, o dia, né? E aí chegou, acho que, se eu não me engano, foi no final do dia, quando a gente já tinha voltado e tal. Aí eu consegui arrancar dele o que tinha acontecido. Na véspera dele ir comigo pra Petrópolis, ele foi dormir com outra. Ele passou a noite com outra. E eu que fui a responsável por não ter ficado com ele. E eu que fui a responsável, a incompreensiva, a mulher megera, que não sabe entender a necessidade do homem, não sabe perdoar. E eu é que sou a filha da puta da história, sabe? E que falei, não, cara, eu não quero isso pra mim, eu não quero passar por isso. Quando a gente tá num relacionamento abusivo, a gente não sabe que a gente tá num relacionamento abusivo. Então é extremamente injusto com a Carla, comigo, com qualquer outra mulher, de chamá-la de trouxa. Porque a gente tá fora de si. A gente tá apaixonada, a gente tá vendo aquilo pelos óculos cor-de-rosa da paixão. E a gente acredita que vai mudar. E o agravante dessa história toda, além da gente estar apaixonada e não enxergar as coisas como elas de fato são, a mulher, principalmente a mulher da minha geração e das gerações para trás, as que vieram depois já estão um pouco melhor nesse sentido. Mas nós fomos criadas acreditando em Príncipe Encantado da Disney. E que mulher conserta homem. Quantas novelas, quantos filmes a gente já viu que o cara é bad boy e tal, a garota se apaixona por ele, enfim, ele muda a vida por conta da mulher. Quantos? Assim, a gente perde os dedos das mãos, dos pés, e falta ainda dedo para contar quantas histórias são baseadas nesse romantismo. A gente foi criada para isso, a gente foi criada acreditando nisso, a gente foi criada acreditando que a gente é centro de reabilitação de homem. E não é, a gente não é centro de reabilitação de homem. Eu digo para vocês, eu tô com 35 anos, caminhando para 36, e às vezes eu dou uma escorregada. É muito difícil, é muito complicado. Então, gente, o que eu peço a vocês é não julguem, não chamem a Carla de trouxa. Atuando ou não, ela não é trouxa. E se ela tá atuando, ela pode ter escolhido um caminho errado pro jogo dela. E se ela não estiver atuando, aí mesmo que ela não é trouxa, gente, porque ela é vítima. Ela é vítima dessa situação. Saibam que a gente vê a nossa percepção dos fatos. A minha percepção aqui é que a Carla tá vivendo um relacionamento abusivo. Eu acredito, a minha percepção é que ela se envolveu, seja por carência ou seja por estar apaixonada real. Assim como tem uma amiga minha que me mandou uma mensagem hoje falando, cara, a Carla não é trouxa, a Carla é atriz e ela tá atuando muito bem. Essa é a percepção dela. E a gente não sabe qual é a realidade. Talvez nem a própria Carla saiba qual é a realidade. Esse é o meu recado aqui pra vocês hoje, pra vocês pensarem e vocês julgarem menos e entenderem que as pessoas fazem o melhor que elas podem naquele momento com os recursos que elas têm. E que o que eu vejo é diferente do que você vê. E tá tudo bem. Só a gente não julgar o coleguinha. Beleza? Obrigada. Se você gostou, deixe seu comentário aqui, compartilha esse vídeo, leva para mais pessoas essa informação aqui, esse debate que eu trouxe. Vamos conversar. Não existe lado certo, minha visão é certa, a sua é errada. Não. São visões diferentes do jogo e da jogadora Carla Dias. Beijo e até a próxima.